A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Fé. Estudos feitos pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, concordam que para cada óbito de pessoas, de pacientes infectados pelo Covid-19, outras 9 pessoas diretas da família passam a ser afetadas. E aí nós estamos falando de pais, mães, avós, tios, filhos, cônjuges, e considerando o fato que mais de 3 milhões de pessoas no mundo já perderam as suas vidas por conta do vírus, outras 27 milhões de pessoas estão sendo afetadas ou foram afetadas indiretamente. Hoje nós iremos abordar a questão que fala a respeito da compaixão. Compaixão de um ponto de vista bíblico, compaixão num contexto atual. Eu gostaria de fazer a apresentação aqui dos nossos convidados. Nós temos hoje aqui participando o nosso doutor formado em missiologia, doutor em missiologia, nosso irmão Jefferson Chagas. A paz a todos, prazer estar aqui mais uma vez, trazendo aí uma conversa, uma proposta de bate-papo bem relevante para o momento, né? Para o momento atual. Bom estar aqui. Muito obrigado, Jefferson. Temos também o nosso convidado aqui, o nosso doutor Rodolfo Barbosa, formado em medicina, com especialidade em psiquiatria. Seja bem-vindo, doutor Rodolfo. Olá, Rogério. Olá, Jefferson. Olá, todo mundo. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O texto de hoje, na qual nós vamos estar abordando a palavra compaixão, se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, verso 13, e o texto diz exatamente: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Mas eu gostaria de anteceder um pouco ali o contexto e falar a respeito das duas multidões, porque o texto ela fala que eram 2 multidões, uma que acompanhava o Senhor Jesus e uma outra multidão que acompanhava o cortejo. Nesse primeiro momento, em relação à primeira multidão, e aí o assunto aborda a questão ali do centurião, que gostaria muito, que tinha um apreço pelo seu servo. Essa situação, nós podemos trabalhar ali a compaixão também, e por que não dizer com uma pessoa que não fazia parte de um contexto judaico? Sim, né? Porque você vê Jesus nas suas caminhadas, né, com os discípulos, você vê, né, situações difíceis, situações que as pessoas passavam, algumas dificuldades com relação à saúde, ou filho, ou alguma questão, né, que envolvia alguém próximo, e Jesus ele sempre tinha a proposta de Cristo. Quando nós vemos a proposta da Bíblia mesmo, é apresentar um Deus compassivo, né? Então Jesus ensinando os discípulos antes dele chegar a Naim, né? Por isso que o povo chega, né? Essa multidão, ela chega diferente da multidão que está triste lá naquele velório, né? Naquele cortejo ali, né? Naquele funeral. E aqueles discípulos chegam com Jesus na escola de Jesus, né? Mas eles chegam todos alegrinhos, motivados pelo que eles viram na estrada, nesse caminho, né? E aí, diante da entrada da cidade, Jesus realmente ele toma a atitude, né, de olhar para a mulher, que essa é a forma como ele faz, né, olhar com compaixão. E ali nasce mais uma lição, né, mais um capítulo da lição na escola dos discípulos, né. Doutor Rodolfo, como bem disse o Jefferson, a ideia do texto, ela vai justamente trazer a primeira multidão, uma multidão alegre. E eu gostaria de abordar essa questão da alegria. Uma vez que houve compaixão do centurião para com o servo,
compaixão dos anciãos em levarem a causa a Jesus e também compaixão de Jesus em curar o servo do centurião. E o texto vai dizer que essa ação compassiva, ela acabou gerando na multidão um sentimento de alegria. É correto hoje afirmar que a compaixão, do ponto de vista da medicina, ela promove a alegria? Sim, Rogério. A compaixão é um estado de intenso entendimento pela dor do outro, né? É mais do que uma empatia, mas é o entender a dor do outro e se posicionar de alguma maneira e fazer algo por isso, né? A compaixão ela sempre gera uma ação, né? A ação é marca da compaixão, né? Compaixão sem ação, então não houve compaixão ali. Mas e quando você falando aí da alegria, sim, porque a compaixão ela gera conforto, né? Talvez ela não gere a solução do problema, mas ela gera o conforto da pessoa saber que tem alguém junto com ela, né? Tem alguém passando por essa situação comigo, né? Então isso alivia o fardo do outro, né? Então gera uma situação de conforto e de segurança. Rodolfo, você falando sobre isso, logo quando eu saí de casa para vir para essa gravação, né, para esse papo com a gente aqui, esse papo legal, eu ouvi uma história interessante. Já estava assim, saindo literalmente de casa, a história de dois amigos em que um deles teve uma dificuldade e essa dificuldade era uma dificuldade difícil para o outro amigo resolver. E a primeira coisa que esse outro amigo fez foi se afastar dele. Uma vez que eu não consigo resolver esse problema do meu amigo, eu me afasto. E aí passou um tempo e eles ficaram sem falar e esse outro amigo que estava com um grande problema ligou para ele e falou: por que você afastou de mim? Eu não queria que você resolvesse o meu problema, mas o fato de você estar comigo fez falta. De não estar comigo fez falta, né? É o que você falou, né? A compaixão é muitas dessas questões, essa ação. Mesmo quando nós não temos, às vezes, força de resolver um problema, mas de estar junto, de estar ali junto, né? Chorar, rir, essa questão de estar junto, acho que é uma ação compassiva. Exatamente a questão da presença, né? Estar junto, né? A questão da presença, porque às vezes de fato não vamos conseguir resolver o problema, mas o fato de estarmos juntos, a nossa presença, o fato de emprestarmos o nosso ouvido, você já vai minimizando o estado de ansiedade do outro, né? A palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes disso buscai a Deus com súplicas, enfim. Então, assim, está orientando um relacionamento com Deus, falar com Deus. Quando nós falamos dos nossos problemas, a nossa mente já começa a clarear. Às vezes não estamos vendo soluções, mas quando começamos a falar, aí já vai começando a clarear e os caminhos vão começando a aparecer. Então é importante ter alguém que nos possa ouvir, né? E se a gente, quando consideramos o texto, né? O texto é ali do centurião, do servo, a cura, o milagre, e já caminhando para a questão do encontro entre essas duas multidões, aí nós estamos falando de uma multidão que seguia Jesus, motivada pela alegria, e como bem disse o Rodolfo, é aquele estado em que a pessoa, movida por compaixão, vai em direção a alguém e promove uma ação também, né? Porque compaixão no sentido só de se compadecer, mas não fazer nada para diminuir a dor do outro, é mais caracterizado como empatia, Rodolfo. A gente pode trabalhar a empatia, a compaixão é a ação. Eu me compadeço e promovo o bem para alguém. Eu tenho uma ação no sentido de diminuir a dor do outro. Agora, quando eu só olho, eu só participo, eu até me ponho no lugar, mas eu ainda não tenho condições de diminuir a dor do outro, eu poderia chamar isso de empatia? Exatamente. Por exemplo, né, alguém morreu, né, uma situação de velório, né?
Aí você chega ao velório e diz, né, para a viúva, por exemplo, né, meus pêsames, né, meus sentimentos, e depois vai embora para casa. Okay. Então, você mostrou uma certa empatia, né, tentando dizer que você entende o sofrimento do outro, né, eu entendo, enfim. A compaixão seria algo a mais, seria mais do que isso. Você pergunta, o que eu posso fazer por você? Né? O que você, hoje, né, hoje à noite, né, você quer passar a noite na minha casa? O que eu posso fazer por você? Enfim, né, preocupar-se e mostrar que você está disposto a uma ação para minimizar aquele sofrimento. Eu acho que é mais que esse exemplo que você deu é interessante, né? Porque às vezes a gente vai num velório, às vezes a gente nem fala nada, a gente só olha e faz um, né? Mas a pessoa ali já sabe que você está ali junto, né? Mas eu acho que a compaixão, a gente não pode confundir com uma ficha de tarefas, aonde uma lista de tarefas, aonde para aquilo eu vou ali e vou dar um tique, né? Dar um tiquezinho ali, porque eu fui lá, fiz a minha presencinha ali. Isso não é compaixão, né? Então, algumas coisas eu acho que tem que ser algo mesmo do coração. Quando eu olho no texto, quando eu olho na Bíblia, eu vejo umas coisas interessantes, né? Como, por exemplo, né, as próprias pessoas no texto em questão, quando a viúva já estava ali destroçada, porque já perdeu o marido e agora o filho está ali, as pessoas estão com ela. As pessoas estão ali sofrendo com ela. Isso é um ato de compaixão. Né? E Jefferson, dentro dessa colocação, e eu também, a compaixão, ela não é algo que ela parte de uma ação obrigatória. Ela tem que deixa de ser compaixão. Deixa de ser compaixão. Deixa de ser. E o texto ele vai deixar isso bem claro quando ele fala que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. E a ideia dentro aí até de uma cultura, né, principalmente uma cultura do lado do Oriente Médio, a gente vai entender. A mulher, ela era uma viúva, que indica que ela já tinha feito aquele caminho, tinha enterrado o marido, agora o que restava para ela era um filho, e o filho era, de certa forma, o laço que mantinha a esperança dela no contexto familiar, mas também era uma questão financeira, pode-se dizer, porque dentro daquele contexto, a mulher, ela não tinha visibilidade. E o filho homem era o que, na verdade, promoveria para ela o seu sustento futuro. E estava sendo levado para ser sepultado. Né? Eu acho que diante do sofrimento, diante de uma desilusão, do sofrimento, seja qual for a dimensão desse sofrimento, a Bíblia sempre mostra ações compassivas. A gente pode lembrar, por exemplo, da parábola do bom samaritano, onde o doutor da lei conversa com Jesus e pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história dos religiosos que passaram e passaram de longe, religiosos passaram de longe, e um samaritano, ele tem compaixão. E aí todo o texto fala das ações dele. Ele fez tudo o que ele podia fazer, tudo, ele usou de todos os recursos, porque a primeira coisa que aconteceu com ele, a primeira ação foi ter compaixão. Foi a compaixão que aproximou, foi a compaixão que fez, não importa se é estrangeiro, se não é, se eu vou tocar sim, ele está precisando de mim. Né? Então você tem textos na Bíblia que falam sobre isso. Né? Eu falei, acho que na última gravação, eu acho que a gente falou alguma coisa, mas, por exemplo, a menina lá na casa de Naamã, ela olha para Naamã, segundo Reis 5, e ela tinha todos os motivos para amaldiçoar aquele homem, que tirou ela da casa dela e levou como escrava. Mas ela fez o quê? Ela teve ternura, compaixão. Ela olhou para ele, viu que ele estava com o rosto todo doente. E ela chegou e disse, poxa, se ele soubesse que lá em Israel, lá de onde eu venho, tem um homem que Deus usa, né, que é Eliseu, ele ia ser curado dessa lepra. Isso desencadeou. O que eu penso é que a compaixão, ela desencadeia bênçãos, desencadeia, sabe? É um tsunami de bênçãos, a gente não sabe. É como se você toca o tambor, né? E ecoa, você não sabe para onde chega o som, né? Porque a coisa, eu acho que compaixão é isso. A própria consequência da compaixão é isso. A gente perde às vezes o controle de quantas ações boas, quantas coisas pode fazer
quando você tem essa ação compassiva? Usando o texto, o Rodolfo, e já fazendo um gancho aqui no que o Jefferson acabou de trazendo, como que nós lidamos com a perda hoje? Como lidar com a morte, né? Com a morte de uma pessoa próxima, né? Porque nós perdemos coisas que nós possuímos, né? Mas os nossos pais são nossos, né? As pessoas não são nossas, né? O marido não é nosso, a esposa não é nossa, os nossos filhos são graça de Deus para a nossa vida, né? São presentes de Deus para a nossa vida, né? E as pessoas que Deus coloca sob o nosso cuidado, a nossa ação na vida dessas pessoas é de cuidado, de fato, de cuidar, né? Os filhos, por exemplo, são joias preciosas que Deus confia a nós o cuidado, né? Os nossos pais, quando envelhecem, Deus confia a nós o cuidado, né? Então, o que nós podemos fazer de melhor pelas pessoas que conosco estão é cuidar da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades, né? Porque nós precisamos também aprender a dar bem-vindo para as nossas impossibilidades e estarmos tranquilos com isso, né? Por vezes, nós não podemos fazer nada de fato, a não ser estar junto, estar presente. Por exemplo, um contexto de UTI, um paciente internado no leito de UTI. Às vezes o paciente está sedado, e como é atual, né, esse contexto, às vezes o paciente está sedado, a pessoa está sedada, e aquela família sabe que naquele momento o que ela pode fazer é estar ali, ao lado, quando pode estar, dentro do horário de visita, dentro do tempo permitido. Às vezes não existe nenhuma comunicação verbal, mas a família sabe que o máximo que ela pode fazer naquele momento é estar ali. E ela faz isso. Para os enfermeiros, para os médicos da UTI, existem outras possibilidades. Eles podem entrar com medicação, solicitar exames, enfim. Quando faltam possibilidades para todo mundo, só para Deus nada é impossível, né? Então, o que nós só podemos fazer de melhor para as pessoas que conosco estão é cuidar da maneira, né, da melhor maneira possível durante o tempo que nos é permitido, né? Porque elas são finitas, né? As coisas acabam, as pessoas também acabam. E quando nós cuidamos, e aí quando Deus pede de volta aquilo que Ele confiou a nosso cuidado, nós entregamos com graça, com a felicidade de que eu fiz a minha parte, né? Eu promovi o bem-estar da melhor maneira possível, de acordo com as minhas possibilidades, né? Então, aí não há um sentimento de perda, né? Perdi alguém. Não, a pessoa morreu, né? Mas eu estou bem, né? É claro que a dor da morte é inevitável, acontece mesmo, mas o sofrimento ele é sempre estendível, né? Tem pessoas que estendem o sofrimento até para o final das suas vidas, vivem em luto até o final da vida, mas se ela entende que ela pode colocar um ponto final nisso, né, que ela fez o melhor que ela podia, então está tudo certo, porque é assim mesmo, as pessoas morrem mesmo, enfim, as coisas acabam, e existe um tempo certo de Deus para cada coisa aqui na Terra. Então, ok, né? Quando a pessoa tem esse entendimento, ela consegue lidar melhor com a pessoa que está indo, né, que está morrendo, e com seus próprios sentimentos. Ela consegue passar por aquele momento com graça. Ela acaba naturalmente ficando mais do que o horário dela, né? Ela realmente se comove quando alguém morre, enfim. E a pessoa compassiva, ela é naturalmente compassiva, né? Aqui nós estamos falando de situações bastante complicadas, situações bastante difíceis. Estamos falando de morte, enfim, até porque o texto bíblico traz uma situação dessa. Mas a pessoa compassiva, numa festa, ela nota que uma pessoa está desconfortável, é uma situação de desconforto, né? Porque está sozinha, não conhece ninguém. Ela chega até a pessoa, né? Chega e puxa um papo, enfim, começa a conversar. Ela nota, ela percebe, né? Se alguém está numa situação de desconforto e ela se comove por aquilo, ela faz algo para ajudar. Alguém que chega na igreja e você vê Exato. que ela não faz parte do dia a dia, então ela está ali, ela vem na segunda vez. E né? Essa ação compassiva leva exatamente isso, a integrar, né? Essa questão. Então eu vejo que em vários aspectos da vida, né? Não está falando da morte aqui em questão,
mas em vários aspectos da vida, essa importância, aquela pessoa que perdeu o emprego, e como será que está a vida dela, né? Tem pessoas que mostram mais claramente que ela está precisando de um help, então outras não, né? Então eu vejo que compaixão, ela tem que fazer parte do DNA do cristão, e se não faz, nós temos que exercitar. O exercício treinar. não é uma coisa mágica. Você vai dormir no outro dia, você vai ser a pessoa compassiva. Mas essa questão de ler a Escritura e exercitar, treinar, isso faz uma diferença grande na vida de muita gente. Muitas conversões de testemunhos acontecem por questões de pessoas compassivas, ações compassivas. E ser compassivo é sair da sua zona de conforto, né? E até para que a gente também fuja um pouco do contexto da morte, vamos falar um pouco da vida, né? Vamos falar um pouco do milagre em si. Jesus toca, restitui o menino à mãe. E o interessante, quando a gente falou aqui de compaixão, que compaixão é o ato de você não somente se colocar no lugar do outro, né? Se compadecer do outro, mas também mover, fazer algo para diminuir a dor do outro. E o texto vai deixar isso bem claro, quando Jesus ele ressuscita o menino e ele o entrega à mãe. E quando ele o entrega à mãe, ele não só ressuscita o menino, mas poderíamos dizer de uma maneira até metafórica, que ele ressuscita a própria mãe. Porque a mãe naquela situação, ela tinha perdido o marido, perdido o filho, tinha perdido a esperança, perdido a dignidade, e agora Jesus devolve isso a ela, né? Eu vejo que a ação de compaixão, ela traz tira o peso das costas, esse alívio, né? Eu me lembro, no dia, é fácil lembrar dessa data para mim, no dia 10 de março de 2008, eu estava no Rio de Janeiro, eu vim da China, estava no Brasil fazendo um treinamento, e era à noite, onde eu estava lá no Rio, tinha um grupo de pessoas que foram lá em casa, levaram um bolo, porque era o meu aniversário, no dia 10 de março, e fica a dica. Então, só que nesse dia foi complicado, porque na hora que o pastor abriu a Bíblia para fazer a leitura, ligaram, o telefone tocou. Era a minha tia dizendo que a minha mãe tinha falecido em Taubaté. E a tendência, o chão primeiro desaparece. E aí você tem que esperar, eu esperei todo aquele momento, e aí eu comuniquei para o pessoal e voltei. Já era bem 10 da noite, mas duas coisas que me marcaram. Duas pessoas que me marcaram, e essas são lembranças que a gente não esquece. Foi um amigo, uma pessoa que chegou, pegou o carro e foi comigo até o posto de gasolina, e ele encheu o tanque do meu carro. Parece uma ação quase, né, sem efeito. E o outro chegou e falou: eu vou dirigindo até Taubaté com você. Aí, sabe? Então, foram duas coisas que no momento complexo, que às vezes a ação da gente fica travada, eu vi duas ações de compaixão assim que já passaram quantos anos? Quase 13 anos. E até hoje eu lembro. As primeiras coisas que eu lembro não é o enterro da minha mãe, não é as coisas, mas esse momento de um dia de aniversário. E quando eu passo, e é interessante, Rodolfo, que toda vez que chega dia 10 de março, eu não fico triste. Eu creio que essas ações e outras ações de compaixão me ajudou tranquilamente de celebrar a morte da minha mãe, porque ela estava com Cristo, houve um milagre também antes, um monte de coisa interessante, né? Eu estava no campo, e no tempo que eu estava no campo missionário, Deus cuidou da minha família a ponto de salvar a minha família. Então são lembranças que me traz não o lado vazio do copo, mas do lado cheio. Então eu lembro dessas pessoas, essas ações compassivas, né? E esse ato, Rodolfo, esse ato compassivo, igual o Jefferson aqui citou até o exemplo dele, ele tem essa capacidade de fazer com que aquilo que a gente aparentemente ou dentro da realidade é algo ruim, seja transformado em algo bom. A questão da compaixão trabalhada à luz da Bíblia
promove essa mudança. Essa mudança é que nós temos que compreender, principalmente como cristãos, que o ato de ser compassivo produz não só em nós, mas no outro, uma mudança positiva. A compaixão, ela muda tudo, né? Muda, né, o que o Jefferson trouxe aqui, o exemplo que ele trouxe, muda a percepção, né, a respeito da situação, né? Fica o lado positivo, né? Fica o lado do copo cheio. Essa questão do cuidado, né? Muito, o Jefferson ele é missionário, então ele vive isso muito intensamente, né? Porque assim, imagina nós enquanto igreja, né? Você lançar a semente, é claro, é a nossa obrigação, lançar a semente na vida das pessoas. Mas essa questão do cuidado, de acompanhar, de estar junto naquela fase que está recebendo o leitinho da palavra, isso faz toda a diferença, porque a pessoa precisa disso, né, para permanecer. Então, assim, a questão do estar junto, do cuidado, enfim, gera cura, gera conversão, gera salvação, tudo isso, né? Então, e no final o que fica mesmo é o lado positivo, né? O lado do copo cheio. Né? Eu acho, Rodolfo, que o poder transformador, né? A proposta de Cristo é essa, né? Aquela vila, as pessoas estavam chorando com a mulher, né? E quando Jesus ele chega, a ação dele, que começou com a compaixão, ela mudou a perspectiva do ambiente, né? Então, é isso que acontece quando a gente olha a Bíblia ler a Bíblia com esses óculos. Eu acho que existem alguns óculos que nós temos que ajustar quando nós vamos ler a Bíblia. Eu creio que compaixão, humanidade, palavras que eu sempre vou repetir, ternura, são ações fundamentais para a vida de um cristão. Isso faz muita diferença, porque Cristo, aonde ele chega, primeiro que ele não disse que nós ficaríamos sozinhos. Então, os problemas aí de morte ou o que for, mas nós sabemos que não estamos sozinhos. O Espírito Santo, ele traz esse bálsamo, a gente sente isso nos momentos de tristeza, mas fisicamente falando aqui, quando a gente tem pessoas que têm compaixão e estão com a gente, às vezes não precisa dizer nada. Às vezes não precisa dizer nada. Só saber que tem alguém ali comigo está presente. Já é maravilhoso. É maravilhoso. É algo assim que a gente precisa exercitar. E não sei se está faltando mais isso, não quero julgar, mas estamos numa vibe, nesses momentos, de muito individualismo. Cada um olhando para o seu próprio umbigo. A gente não está olhando para o lado. E Jefferson, e a compaixão também nas pequenas ações, né? Às vezes a gente tem uma tendência a achar que o verdadeiro ato de compaixão é aquele ato grandioso. O fato talvez de encher o tanque de um carro, alguém que está sofrendo e não sabe nem como é que lida com isso. Você ajudar alguém, de repente, num farol, alguém que está pedindo alguma coisa, precisando de um prato de comida, tudo isso é um ato de compaixão, né? Porque assim, você vê ações interessantes, até mesmo de compaixão de pessoas de outros credos. Mas nós estamos falando à luz da Bíblia, exato, a compaixão bíblica, né? E essa faz diferença, porque a gente está trazendo um Cristo que transforma. Um Cristo que é poderoso para transformar, um Cristo que é poderoso para curar as feridas do coração, né? Tantos problemas que as pessoas carregam de culpa, tanta coisa, né? E eu digo mesmo assim que até mesmo nesse processo nós tivemos um caso num certo local onde eu estava servindo e de uma família, de um casal, e eles tiveram problemas assim a moça começou a ter alguns sintomas e que na experiência de vida nossa, eu já estava observando que ela estava com estresse, o burnout, todas as características, mas eu não sou especialista nisso e eu brinco que eu sou doutor formado no Google College, na Universidade do Google, né? Mas eu percebi que já tínhamos outros casos assim de amigos, situações, e o que aconteceu foi que a gente mobilizou, conversamos com algumas pessoas, só que o problema que nesse caso específico, ela levava tudo para o mundo espiritual. Então foi muito complicado, porque a gente tinha que ter todo um carinho e estar com ela para mostrar que existe sim batalha espiritual, mas também ela estava precisando de uma ajuda,
uma ajuda de alguém da área. Então nós começamos a orar, conversar com amigos. Aí vem as ações compassivas: psicólogo evangélico, psiquiatra evangélico e o pessoal juntos, amigos. Resumindo, foram alguns meses complexos. Por exemplo, a igreja que ele estava pastoreando, ele saiu temporariamente. Então eu fiquei um tempo lá. Então você começou a ver várias ações compassivas. E aí você vê que, graças a Deus, hoje ela está bem, ela passou por todo um processo. Então, a compaixão gera isso. A compaixão gera ação. Geração, né? Muito bem. E quando o texto na qual nós estávamos analisando, ele fala de duas situações distintas, né? Ele fala de uma multidão que sai, digamos assim, acompanhada com alegria, e se depara com uma outra multidão carregada de tristeza. E há também uma comparação aí, Rodolfo, que pode ser feita. A vida é bem aquilo que você disse. A vida é isso. Nós estamos vivendo momentos de alegria, momentos de tristeza. Se nós fôssemos questionar, perguntar, existem pessoas que nesse exato momento estão chorando porque de felicidade, de repente, um nascimento de um neto, de um filho, e outras pessoas que estão chorando por uma dor de luto ou alguma coisa semelhante. E o texto ele vai trabalhar bem isso, ele trabalha tanto alegria quanto tristeza. Agora, o que o texto tem em comum é Cristo. É bem aquilo que você tinha dito. Nós, como cristãos, nós temos essa fé, né? Trabalhamos isso, de que independente dos momentos, sejam eles bons ou ruins, Cristo está no controle, Deus está no controle da nossa vida. E aí sim, nós, sendo discípulos, né, Jefferson, de Cristo, temos que agir com atos compassivos. E foi isso que ele mostrou para aquela multidão. Uma multidão que saiu alegre ali, se deparou com uma outra multidão triste. E ele vai, resolve a situação, e no final as duas multidões estavam felizes. Sim. Eu acho que não é fácil ser cristão. Eu acho que, na teoria, ela é muito bonita. A gente lê, a gente participa de um seminário, a gente compra o material, a gente chora, e quando acaba, e aí, hora para terminar, e aí a gente segue para a vida, né? O problema não é o domingo, o problema é a segunda, né? E eu acho que é muito difícil, porque quando eu olho para mim, quando a gente estava conversando aqui, eu estava pensando que não dá para pensar em compaixão bíblica se não houver se nós não tivermos esse sentimento que saia do nosso coração. Isso tem que ser algo de dentro da gente, sabe? É como Abel e Caim, né? Os dois apresentaram uma oferta ao Senhor, só que o Senhor aceitou a de um, mas não aceitou a do outro. E não eram ofertas ruins. Mas por que Deus aceitou a de um e não aceitou a de outro? Era a intenção do coração, né? Compaixão sem a verdadeira intenção do coração é outra coisa, né? Exatamente. É o exercício da fé. A questão da busca é uma questão de decisão. Intenção, né? Precisamos ser imitadores de Cristo, né? Oportunidades não faltam. Quando você traz aquela estatística da faculdade da Pensilvânia e de Cambridge, com que a cada morte por Covid, 9 pessoas diretamente da família são afetadas. Se você pensar em mais de 3 milhões de mortos, 27 milhões então de pessoas em estado de sofrimento por algum motivo, seja emocional, seja econômico. Quantas famílias o provedor da família não morreu, né? Quantas histórias já não vi disso? Eu vi pessoas que tiveram que sair de casa e foram morar na casa de outra pessoa, né? Encontraram um teto para morar, foram acolhidos de uma maneira. Então, o acolhimento, o cuidado, ser imitador de Cristo é de fato uma decisão, né? Eu acho que imitador de Cristo é uma palavra muito boa para essa nossa, finalizando a nossa caminhada. Exatamente. Aqui, mas imitador de Cristo, né? Ter as atitudes de Jesus, né? Eu sempre falo assim, que falar em nome de Jesus é uma coisa, mas se você falar em nome de Jesus, mas não tiver as atitudes de Jesus, aí a coisa complica, né? Então as atitudes de Jesus pesam muito. Aí
como você falou, ser imitadores Muito de bom. Cristo. Jefferson, Rodolfo, nós já estamos aí caminhando para o Amém. final. Eu gostaria de deixar aqui o significado da palavra compaixão: participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. É aquilo que o Rodolfo acabou de mencionar aqui, das várias, as inúmeras famílias que perderam o seu provedor, órfãos, né? Então, você tem um campo imenso para poder trabalhar a sua compaixão. Fazer isso que você falou, Jefferson, ser cristão na íntegra, né? Ir lá, ser discípulo, não, e pôr em prática, né? O próprio termo compaixão é sentir a dor, ir lá e fazer algo para diminuir a dor do outro. Aí nós temos um campo vasto para poder trabalhar nessa área. Eu gostaria aqui, o Jefferson e Rodolfo, agradecer a participação de vocês e deixar aqui, gostaria que você tivesse aí alguns minutos para você fazer a sua conclusão em relação à compaixão. Eu penso que é importante para nós, nesse exato momento, nós refletirmos com relação aos pastores, às igrejas, nesse novo momento. Um momento em que eu acredito, Rodolfo, em que mais do que nunca os pastores e nós como igreja, nós precisamos exercitar a compaixão, exercitar aconselhamentos, porque as pessoas elas estão retornando às igrejas, né, fisicamente, as pessoas estão, né, esse processo aí de retorno à casa, né, física, e mesmo as igrejas que ainda continuam online, a gente vê a grande necessidade desses atos de compaixão. Então, eu acredito que tem muito trabalho para os pastores, muito trabalho para nós cristãos, da gente poder ajudar a ir atrás intencionalmente das pessoas, porque muita gente tomando remédio, muita gente, né, destroçou muita gente em termos emocionais, né, tanta coisa que precisa ser ajustada, né. A gente brinca, precisa arrumar a casinha, né. Então, Cristo é poderoso para arrumar essa casa que está bagunçada, né, e que abençoe os especialistas da área, como o Rodolfo, médicos, os pastores, né, porque é um momento bem complexo. Mas eu creio que Jesus ele é poderoso, sim, né, para transformar, para trazer alegria, para trazer relief, para trazer esse... não estou sozinho, né? Muito obrigado, amém, Jefferson. Rodolfo, suas considerações finais. Eu tenho recebido no consultório muitas pessoas afetadas, né, pela Covid, não exatamente pela doença, a Covid, né, mas pessoas que, a grande maioria são pessoas que nem tiveram Covid, né, mas que desenvolveram tantos transtornos diversos de ansiedade. E uma das coisas que chega muito também no consultório, principalmente entre adolescentes, é uma rotina completamente desestruturada, até por conta do ficar em casa, e daí tempo demais, e a pessoa vai começando a experimentar um sentimento de inutilidade. E inutilidade, agora nesse momento, né, com tantas oportunidades que temos para treinarmos o cuidado, a compaixão, enfim, não combina. Então, tem muita coisa para se fazer, né? Quantos eu não recebo lá, iniciando o episódio depressivo, enfim, por conta de tempo livre demais, né? E se um idoso não pode ir ao supermercado, vá por ele. Você vai perceber qual é o sentimento que vai brotar dentro de você. A compaixão, o cuidado, a primeira pessoa que é abençoada é a pessoa compassiva. Né? Quem pratica a compaixão, quem pratica o cuidado, enfim, ela é a primeira pessoa a ser abençoada. Né? Ela vai se sentindo cada vez melhor e mais feliz e mais útil na vida de tanta gente que está em sofrimento. E é claro que os dois lados são beneficiados, mas
inutilidade nesse período que a gente tem vivido não cabe, né? Temos muitas oportunidades para treinarmos o cuidado, o amor com o outro, a compaixão e, de fato, treinarmos a imitar a Cristo, né? Muito bem. Eu gostaria aqui de finalizar fazendo uma observação a respeito do tema compaixão. Compaixão é a capacidade de pôr amor onde há dor. Ela nos permite passar da fria justiça do calor do amor. A compaixão torna possível ir além da dura lei para viver a alegria do Evangelho. Jefferson, muito obrigado. Rodolfo, muito obrigado. Você também que nos acompanhou até agora, o meu muito obrigado. E até um próximo programa, se assim Deus nos permitir.